Eu sei o que você fez, Marta. Cada palavra sussurrada, cada olhar escondido, cada mentira que você achou que eu nunca descobriria. Mas eu sei. E agora, vou fazer você sentir o peso de cada uma delas. Meu nome é Tomás, e essa é a história de como minha vida desmoronou e de como eu decidi reconstruí-la, pedaço por pedaço, com um plano que começou como um sussurro na minha mente e terminou em chamas. Não, não chamas de verdade, mas o tipo de fogo que queima por dentro, que consome tudo o que você achava que era certo. Vou-te contar como cheguei até aqui, como descobri a traição da minha esposa, Marta, e como um diário falso mudou tudo. Eu e Marta estávamos casados há 12 anos. Conhecemos-nos numa livraria em Lisboa, ela folheando um romance de Eça de Queiroz, eu perdido num livro de poesia. Ela riu do meu jeito desajeitado de puxar conversa, e eu me apaixonei pelo jeito que os olhos dela brilhavam quando falava de histórias. Construímos uma vida juntos, uma casa pequena em Cascais, um cachorro chamado Lobo, jantares com amigos aos sábados. Éramos o casal que todos invejavam, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas os sinais começaram a aparecer. Pequenos, quase invisíveis, como rachaduras numa parede que você só nota quando a casa já está prestes a cair. Marta começou a chegar mais tarde do trabalho, dizendo que eram reuniões. Ela é designer gráfica, e eu sempre achei que o trabalho dela exigia mesmo essas horas extras. Mas então vieram as mensagens no celular, que ela apagava rápido demais. O perfume diferente que eu sentia na roupa dela. O jeito que ela evitava meus olhos quando eu perguntava como tinha sido o dia. Eu não queria acreditar. Passei meses negando, dizendo a mim mesmo que era paranoia, que o amor que construímos era mais forte que qualquer dúvida. Até aquela noite, há 3 meses, quando tudo mudou. Marta deixou o celular na mesa de cabeceira, algo que ela nunca fazia. Eu não planejava mexer, juro. Mas a tela acendeu, e lá estava, uma mensagem de alguém chamado Rui. Saudades de você hoje. Quando nos vemos de novo. Meu coração parou. Senti o chão sumir. Não confrontei Marta na hora. Não sei porquê, talvez porque eu ainda tivesse esperança de que era um mal-entendido. Mas aquela mensagem ficou na minha cabeça, como uma ferida que não cicatriza. Comecei a observar mais, a juntar peças. Descobri que Rui era o novo colega dela, um fotógrafo que trabalhava na mesma agência. Jovem, charmoso, o tipo de cara que parece saído de um filme. Eu o conheci uma vez, num evento da empresa. Ele apertou minha mão com um sorriso que agora vejo como debochado. Decidi que precisava de provas. Não podia acusá-la sem ter certeza. Então, comecei a investigar. Verifiquei o celular dela quando ela tomava banho, olhei os recibos de cartão de crédito, segui os padrões dos horários dela. Cada descoberta era um soco no estômago. Jantares que ela nunca mencionou, viagens de trabalho que coincidiam com datas em que Rui postava fotos em cidades diferentes. Eu estava destruído, mas a raiva começou a crescer, maior que a dor. Foi quando a ideia veio. Eu não queria apenas confrontá-la. Queria que ela sentisse o que eu estava sentindo. Queria que ela se afogasse na culpa, na dúvida, na traição. E então, pensei no diário. Um diário falso, escrito como se fosse de um amante, cheio de detalhes que a fizessem questionar tudo. Um plano cruel, sim, mas eu estava além de me importar com certo ou errado. Comecei a escrever o diário à noite, escondido no escritório. Criei uma personagem, uma mulher chamada Clara, que seria minha suposta amante. Escrevi como se Clara fosse apaixonada por mim, como se tivéssemos uma relação secreta há meses. Detalhei encontros que nunca aconteceram, conversas que nunca existiram, momentos que eu sabia que fariam Marta tremer de ciúmes e insegurança. Hoje, Tomás me olhou como se eu fosse a única mulher no mundo. Ele disse que nunca sentiu isso com ninguém, nem com ela. Cada palavra era uma faca que eu afiava com cuidado. O diário era um caderno velho que encontrei numa gaveta. Escrevi à mão, para dar um toque de verdade. Usei uma caligrafia diferente, mais delicada, como se fosse de uma mulher. Coloquei datas, horários, até pequenos desenhos nas margens, como corações ou flores. Queria que parecesse real, que Marta acreditasse que eu estava vivendo uma vida dupla, assim como ela. Quando terminei, escondi o diário num lugar onde sabia que ela o encontraria, dentro de uma caixa de ferramentas no armário do corredor, um lugar que ela mexia às vezes para pegar coisas para os projetos dela. Agora, era só esperar. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu agia normalmente, mas cada olhar que trocávamos parecia carregado de segredos. Ela não disse nada sobre o diário, mas eu sabia que ela o encontraria. Marta era curiosa, sempre fuçando onde não devia. E quando ela encontrasse, o jogo começaria. Você já sentiu o peso de um segredo que não é seu?
É como carregar uma pedra no peito, sabendo que, a qualquer momento, ela pode esmagar tudo. Eu esperei, com o coração na mão, pelo momento em que Marta encontraria o diário. Os dias se arrastaram. Eu tentava manter a rotina, café da manhã juntos, conversas banais sobre o tempo ou o trabalho, beijos rápidos antes de sair de casa. Mas por dentro, eu estava em pedaços. A raiva ainda queimava, mas agora misturada com uma ansiedade doentia. E se ela não encontrasse o diário? E se encontrasse e não acreditasse? Ou pior, e se ela simplesmente não se importasse? Naquela semana, percebi mudanças sutis em Marta. Ela estava mais quieta, menos presente. Quando perguntei se estava tudo bem, ela sorriu e disse que era só cansaço. Mas eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha quando escondia algo. Eu sabia que ela tinha encontrado o diário. Foi numa quinta-feira à noite que tudo explodiu. Eu cheguei do trabalho, exausto depois de um dia na agência de marketing onde sou redator. Marta estava na sala, sentada no sofá, com o diário nas mãos. O caderno estava aberto, e os olhos dela estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. Quando me viu, ela jogou o diário na mesa de centro com força. Quem é Clara, Tomás? A voz dela tremia, mas havia uma fúria contida ali. Quem é essa mulher? Eu congelei. Era o momento que eu planejei, pelo qual esperei, mas agora que estava acontecendo, senti um nó no estômago. Parte de mim queria gritar que era tudo mentira, que eu sabia sobre Rui, que ela não tinha direito de me acusar. Mas eu precisava jogar o jogo. Clara. Como assim? Eu fingi surpresa, pegando o diário e folheando como se fosse a primeira vez. Onde você achou isso? Não minta para mim. Ela se levantou, os punhos cerrados. Você escreveu isso? Ou é dela? Quem é ela, Tomás? Quantas vezes você me traiu? Eu podia ter parado ali. Podia ter dito a verdade, jogado tudo na cara dela. Mas a mágoa dentro de mim falou mais alto. Você realmente acha que eu faria isso com você, Marta? Depois de tudo que passamos. Minha voz saiu calma, mas com um tom de mágoa que eu sabia que a faria duvidar. Ela ficou em silêncio, os olhos fixos em mim, procurando a verdade. E então, ela desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sei mais o que acreditar, ela murmurou. Naquela noite, dormimos em quartos separados. Eu fiquei acordado, olhando o teto, me perguntando se tinha ido longe demais. O plano estava funcionando, mas a culpa começava a rastejar para dentro de mim. Eu queria que ela sentisse a dor que eu senti, mas vê-la tão quebrada mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Nos dias seguintes, a casa virou um campo minado. Marta mal falava comigo, e quando falava, era com um tom frio, distante. Ela começou a checar meu celular, minhas coisas, como se procurasse mais provas de Clara. Eu sabia que o diário estava fazendo efeito, mas também percebi que ela não estava confessando nada sobre Rui. Isso me deixou furioso. Ela estava me julgando, me condenando, enquanto escondia o próprio segredo. Decidi levar o plano adiante. Escrevi mais páginas no diário, detalhando momentos fictícios com Clara. Hoje, encontrei Clara no café da esquina. Ela riu do jeito que eu falo sobre poesia, e eu senti algo que não sentia há anos. Coloquei o diário de volta no armário, sabendo que ela o procuraria novamente. Enquanto isso, comecei a investigar mais sobre Rui. Descobri que ele era casado, com uma filha pequena. Isso me deu uma ideia. Se Marta estava tão abalada por Clara, como ela reagiria se soubesse que a esposa de Rui, chamada Inês, também poderia descobrir algo? Eu não queria destruir a vida de ninguém, mas a ideia de expor Rui começou a crescer na minha cabeça. Entrei em contato com Inês, anonimamente, por e-mail. Disse que sabia de algo sobre o marido dela e que ela deveria ficar atenta. Não dei detalhes, só plantei a semente da dúvida. Eu sabia que isso poderia chegar até Marta, e a ideia de ela sentir o mesmo medo que eu senti me dava uma satisfação amarga. Às vezes, a vingança é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. Eu estava tão focado em fazer Marta sofrer que não percebi o quanto eu mesmo estava me destruindo. Os dias depois do e-mail para Inês foram um turbilhão. Marta estava cada vez mais distante, mas agora havia algo novo no comportamento dela, medo. Ela começou a agir como se estivesse sendo vigiada, checando as janelas, trancando as portas com mais cuidado. Eu sabia que era o diário, mas também suspeitava que meu e-mail para Inês tinha mexido com ela. Talvez Rui tivesse falado algo, ou talvez ela estivesse começando a conectar os pontos. Eu continuava escrevendo no diário, alimentando a história de Clara. Cada nova página era mais ousada, mais íntima. Clara me disse que está cansada de ser o segredo. Ela quer que eu escolha.
Eu sabia que isso a destruiria, porque era exatamente o que eu sentia com Rui. Mas, ao mesmo tempo, eu estava começando a me perguntar até onde iria com isso. Uma noite, enquanto Marta tomava banho, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Inês. Ela estava chorando, a voz embargada. Você é o Tomás? O marido da Marta. Eu confirmei, confuso. Ela então disse algo que me fez gelar: eu sei sobre eles. Rui confessou tudo. Ele disse que está apaixonado pela sua esposa. Eu senti o mundo girar. Era uma coisa saber, suspeitar, juntar pistas. Outra era ouvir a verdade, crua, de alguém que também estava sofrendo. Inês me contou que encontrou mensagens no celular de Rui, que ele admitiu estar envolvido com Marta há meses. Ela estava devastada, mas também furiosa, e disse que planejava confrontar Marta. Quando desliguei, senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque agora eu tinha a confirmação. Raiva porque Marta nunca me disse a verdade, mesmo depois de encontrar o diário. Ela estava vivendo uma mentira, me acusando enquanto escondia o próprio erro. Decidi que era hora de apertar o cerco. Coloquei o diário em um lugar ainda mais óbvio, na gaveta da mesinha de cabeceira dela. Escrevi uma última página, a mais cruel de todas. Clara disse que está grávida. Ela quer que eu deixe Marta, que comece uma nova vida com ela. Eu sabia que isso a faria desmoronar. Naquela noite, Marta encontrou o diário novamente. Eu estava na cozinha quando ouvi o grito dela. Corri para o quarto e a vi segurando o caderno, as mãos tremendo. Você vai me deixar por ela? Por essa Clara? Ela está grávida, Tomás. Eu me sentei na cama, mantendo a calma. Você acredita mesmo nisso, Marta? Depois de tudo, você acha que eu seria capaz? Minha voz saiu fria, calculada. Ela começou a chorar, dizendo que não sabia mais quem eu era. E então, pela primeira vez, ela mencionou Rui. Eu sei que não fui perfeita, ela disse, entre soluços. Eu cometi erros, Tomás. Mas isso é demais. Ela não confessou tudo, mas aquelas palavras foram o suficiente. Eu sabia que ela estava falando de Rui. E, pela primeira vez, senti que a vingança estava funcionando. Mas também senti algo que não esperava, vazio. Fazer ela sofrer não estava me curando. A verdade tem um jeito engraçado de aparecer. Quando você menos espera, ela te encara, e você precisa decidir o que fazer com ela. Eu estava tão cego pela raiva que esqueci que a verdade também me machucaria. Depois daquela noite, Marta começou a se abrir. Não de uma vez, mas aos poucos, como se estivesse testando o terreno. Ela admitiu que tinha se aproximado de Rui, que ele a fazia se sentir viva, de novo. Cada palavra era como uma lâmina, mas eu escutei em silêncio, deixando-a falar. Ela disse que não sabia como as coisas chegaram tão longe, que nunca quis me machucar. Mas ela não pediu desculpas, não de verdade. E isso doeu mais do que qualquer coisa. O diário ainda era minha arma. Marta continuava obcecada por ele, lendo e relendo as páginas, tentando entender quem era Clara. Eu podia ver a dúvida corroendo ela por dentro, e parte de mim se deleitava com isso. Mas outra parte, uma que eu tentava ignorar, queria parar tudo. Queria dizer a verdade, confrontá-la sobre Rui, começar do zero. Mas como começar do zero quando a confiança foi estilhaçada? Enquanto isso, Inês entrou em contato novamente. Ela me disse que Rui tinha terminado com Marta, que ele queria salvar o casamento deles por causa da filha. Inês parecia aliviada, mas também exausta. Ela me perguntou o que eu planejava fazer, e eu não soube responder. Eu queria vingança, mas agora que estava tão perto, não sabia se era isso que eu realmente queria. Decidi dar um passo além. Escrevi uma carta, como se fosse de Clara, e a deixei no carro de Marta. A carta dizia que Clara estava cansada de esperar, que ela ia contar tudo para o mundo se eu não tomasse uma decisão. Eu te amo, Tomás, mas não posso mais ser o segredo. Coloquei a carta no envelope com um perfume suave, algo que Marta reconheceria como feminino. Quando ela encontrou a carta, a reação foi imediata. Ela veio até mim, furiosa, segurando o papel como se fosse uma granada. Você vai mesmo fazer isso? Vai jogar nossa vida fora por essa mulher? Ela estava tremendo, os olhos cheios de lágrimas. E então, pela primeira vez, ela confessou tudo. Eu errei, Tomás. Eu me envolvi com Rui. Mas acabou. Eu juro que acabou. Ela caiu de joelhos, chorando, pedindo perdão. E eu, pela primeira vez em meses, senti que estava no controle. Mas também senti o peso do que eu tinha feito. O diário, a carta, tudo era uma mentira, mas a dor dela era real. E a minha também.
Vingança é um espelho. Você acha que está mirando no outro, mas no final, é o seu próprio reflexo que te encara, distorcido e irreconhecível. Marta passou dias tentando se explicar, tentando me convencer de que o caso com Rui foi um erro, um momento de fraqueza. Ela jurou que me amava, que queria salvar nosso casamento. Mas cada palavra dela soava vazia, como se fosse um eco do que eu queria ouvir anos atrás, antes de tudo desmoronar. Eu escutava, mas minha mente estava no diário, na carta, no plano que eu ainda não sabia como terminar. Eu estava dividido. Uma parte de mim queria acreditar nela, queria voltar ao que éramos. Mas outra parte, mais sombria, queria ir até o fim, queria que ela sentisse cada gota da dor que eu senti. Então, continuei o jogo. Escrevi mais uma página no diário, dizendo que Clara estava partindo, que ela não podia mais esperar por mim. Se você não me escolher, Tomás, vou contar tudo para Marta. Ela merece saber. Deixei o diário no mesmo lugar de antes, sabendo que Marta o procuraria. E ela encontrou. Dessa vez, ela não gritou, não me confrontou. Ela apenas me olhou, com uma tristeza tão profunda que quase me fez desistir. Você vai contar para ela, não é? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Você vai contar para Clara que eu sei. Eu não respondi. Não podia. Porque Clara não existia, e eu estava começando a perceber que o jogo que eu criei estava me prendendo tanto quanto a ela. Enquanto isso, Inês me ligou novamente. Ela disse que Rui estava tentando mudar, que ele estava em terapia, que queria ser um pai melhor. Mas ela também disse algo que me pegou desprevenido: Marta me procurou. Ela disse que sabe sobre o diário. Ela acha que você está traindo ela há anos. Aquilo foi um choque. Marta tinha falado com Inês. Como? Quando? Eu não sabia que elas tinham se encontrado, mas agora tudo fazia sentido. Marta estava tentando juntar as peças, tentando entender quem era Clara. E, ao fazer isso, ela estava se aproximando perigosamente da verdade. Decidi que era hora de mudar o plano. Eu precisava de um desfecho, algo que fechasse a história de Clara sem revelar que ela era uma invenção. Então, escrevi uma última carta, como se fosse de Clara, dizendo que ela estava indo embora, que não podia mais viver na sombra. Adeus, Tomás. Espero que você encontre a felicidade que eu nunca pude te dar. Deixei a carta na caixa de correio, como se tivesse sido enviada. Quando Marta a encontrou, ela não disse nada. Apenas guardou a carta e me olhou com uma mistura de alívio e desconfiança. Ela foi embora, então, ela perguntou. Eu assenti, sem dizer uma palavra. Às vezes, você vence, mas a vitória tem um gosto amargo, como cinzas na boca. Eu consegui o que queria, mas a que custo? Com a partida de Clara, a dinâmica em casa mudou. Marta parecia aliviada, mas também distante, como se algo dentro dela tivesse quebrado. Ela não falava mais de Rui, e eu não perguntava. Mas a tensão entre nós era palpável, como se estivéssemos andando sobre vidro rachado. Eu deveria estar satisfeito. Marta estava sofrendo, ela confessou o caso, e eu consegui virar o jogo sem nunca revelar que Clara era uma mentira. Mas, em vez de alívio, eu sentia um vazio crescente. Cada vez que olhava para Marta, via a mulher que amei, mas também a mulher que me traiu. E cada vez que olhava no espelho, via um homem que se perdeu na própria vingança. Uma noite, enquanto jantávamos em silêncio, Marta finalmente falou. Eu sei que te machuquei, Tomás. Mas você também me machucou. Esse diário, ele mudou tudo. Ela fez uma pausa, os olhos fixos no prato. Eu não sei se podemos consertar isso. As palavras dela foram como um soco. Pela primeira vez, percebi que meu plano não só a feriu, mas também destruiu qualquer chance de voltarmos a ser quem éramos. Eu queria dizer a verdade, contar que Clara nunca existiu, mas algo me segurou. Talvez o orgulho, talvez o medo de que ela nunca me perdoasse por manipular seus sentimentos. Decidi que era hora de acabar com tudo. Joguei o diário no lixo, junto com as cartas. Disse a Marta que Clara era passado, que eu queria tentar de novo. Ela concordou, mas havia uma frieza nos olhos dela que eu nunca tinha visto antes. Nos meses seguintes, tentamos reconstruir. Fomos à terapia de casal, falamos sobre nossos erros, prometemos ser honestos. Mas a verdade é que nunca mais fomos os mesmos. O diário, mesmo sendo uma mentira, deixou cicatrizes que nenhum de nós podia ignorar. No final, a vingança não resolve nada. Ela apenas te deixa com as mãos sujas e o coração vazio. Eu consegui o que queria, mas perdi muito mais. Hoje, enquanto escrevo isso, Marta e eu ainda estamos juntos, mas não sei por quanto tempo. Vivemos na mesma casa, dividimos a mesma cama, mas há um abismo entre nós. O diário foi o golpe final,
não só para ela, mas para mim também. Eu achei que fazer ela sofrer me traria paz, mas tudo o que consegui foi uma casa cheia de silêncios e um coração cheio de arrependimentos. Às vezes, penso em contar a verdade. Dizer que Clara nunca existiu, que tudo foi um plano para fazê-la sentir o que eu senti. Mas o que isso mudaria? Ela confessou sobre Rui, e eu confessei sobre a dor que senti. Talvez a verdade sobre Clara só tornasse as coisas piores. Inês e Rui estão tentando salvar o casamento deles, pelo bem da filha. Às vezes, penso em ligar para Inês, perguntar como ela está, mas acho que já causei estrago demais. Minha vingança não atingiu só Marta, ela respingou em todos ao nosso redor. Se eu pudesse voltar atrás, não sei se faria diferente. A dor da traição era tão grande que eu precisava fazer algo, qualquer coisa, para não me afogar nela. Mas agora, olhando para trás, vejo que a vingança não me salvou. Ela só me mostrou quão frágil era tudo o que eu construí.